Olá, pessoal! Sejam bem-vindos novamente à disciplina de Estruturas Avançadas de Dados 2, ministrada por mim, professora Patrícia Jacques Maiar da Unicinos. Nessa videoaula 7.2, iremos continuar vendo mais conteúdo sobre a estrutura de dados RIP. Vamos lá? A videoaula de hoje é baseada nos seguintes capítulos de livros. No capítulo 8 do livro Estruturas de Dados em Algoritmos em Java, do Goodrich e Tamassia, e também no capítulo 6 do livro Algoritmos do Coleman e colegas. Na aula de hoje, nós iremos ver as principais operações sobre estruturas de dados RIP e as suas complexidades. São elas as operações de inserção, remoção e busca. Para começar, precisamos lembrar a fórmula de altura de uma RIP. A altura de uma RIP será próxima de log de n, onde n representa um número total de nós. O número total de nós em uma RIP é próximo ao número total de nós em uma árvore binária cheia, onde h é a altura. Isso é dado pela seguinte fórmula: T de n igual a 2 na h menos 1. Se nessa fórmula isolarmos o h, nós vamos ter uma fórmula para definir a altura de uma árvore binária completa e, portanto, de uma árvore RIP. Essa altura vai ser correspondente a log de Tn mais 1. Como queremos a complexidade, então descartamos 1, que é a constantes, e ficamos então com O de log de Tn, que é igual a log de n, já que n também representa o número total de nós. Agora vamos começar vendo a operação de inserção. Digamos que desejamos inserir a chave 15 nessa RIP ilustrada aqui, que é uma RIP máxima. O primeiro passo é criar um nó de chave 15 e colocar esse novo nó no último nível, na posição mais à esquerda. Então, o 15 ele vai aqui no lugar desse novo nó. Nesse caso, a inserção ela vai satisfazer a condição de árvore binária completa, porque nós temos todos os nossas folhas no último ou penúltimo nível. Mas ela não vai satisfazer a condição de RIP. Isso porque nós não estamos satisfazendo a condição de ordem parcial de um RIP em que todo pai tem chave maior que a chave de seus filhos. Portanto, para a gente ter um RIP, a gente precisa aplicar um outro processo que vai fazer essa ordenação parcial. Esse processo ou algoritmo, ele é chamado de RIP-FI-UP e ele consiste, então, da gente comparar essa nova chave que foi recentemente inserida com o seu pai. Então, aqui nós vamos comparar o 15 com o 8. Como o 15 é maior que o pai dele, a gente tem um RIP máximo, então na verdade deveria ser o contrário, o pai deveria ser maior, nós vamos trocar os dois de lugares. E a gente deve fazer isso até chegar à raiz. Então agora nós vamos comparar o 15 com o 11. Novamente, como o 15 é maior do que o 11, ele deve ser pai do 11. E vamos então trocar eles de lugar. Vamos fazer então um exercício para ilustrar a inserção numa RIP. Nesse exercício, temos um RIP mínimo no lugar de um RIP máximo. Então, temos que garantir que o pai seja sempre menor que o filho, ou seja, que a chave de um nó pai seja sempre menor que a chave de um nó filho. Nesse exercício, nós queremos então inserir a chave 2 na RIP. O primeiro passo, como a gente viu no slide anterior, é inserir a nova chave
no último nível, o mais à esquerda possível. Então, nesse caso, iremos inserir o 2 como filho esquerdo do 20. O segundo passo é o processo de Hipify Up. Então, temos que trocar o 2 de lugares com seus pais, de maneira que a árvore continue obedecendo a relação de ordem parcial, em que o pai é sempre menor que os seus filhos, no caso do RIP mínimo. Vamos lá então, comparando 2 com 20, 2 realmente é menor que 20, então vamos trocar de lugar. 20, 2. Agora nós vamos comparar o 2 com o seu pai, com o seu novo pai, que é o 6. Realmente o 2 é menor que o 6, também vamos trocar de lugar. Então fica 20, filho do 6, que é filho do 2. Agora nós temos que comparar o 2 com o 4, que é o seu novo pai. 2 ainda é menor que 4, então nós temos que trocar de lugar. Então nós vamos ter 2, que é pai do 4, que é pai do 6, que é pai do 20. O resto da árvore fica igual, né? Então, o 2 vai ser pai do 5, que vai ser pai do 15 e do 9, e assim por diante. Agora vamos ver a complexidade da operação de inserção. No primeiro passo, em que criamos o nó e o colocamos no último nível, na posição mais à esquerda possível, temos complexidade O de 1, ou seja, complexidade constante. Isso porque precisamos apenas trabalhar com referências. Isso dá um tempo constante. No passo 2, para o algoritmo Hipify Up, a complexidade é log de n. Por quê? No pior caso, ele vai fazer tantas trocas quanto for a altura da árvore. Naquele exercício anterior, isso foi melhor exemplificado. E já vimos que a altura da árvore é log de n, então seria log de n multiplicado pela complexidade da operação de troca. Essa operação de troca, ela está apenas trabalhando com referências, então ela tem tempo constante, ou seja, tempo O de 1. Tempo log de n multiplicado por tempo O de 1 dá log de n também, ok? Então, a complexidade total da operação de inserção, ela vai ser igual a O de 1 mais O de log de n. Isso dá O de log de n, descartamos o O de 1, que tem uma ordem de grandeza muito menor que O de log de n. Agora, vamos ver a operação de remoção. Iremos usar um heap quando desejamos saber quem é a maior ou menor chave de um conjunto. Isso irá determinar se iremos usar um heap máximo ou um heap mínimo. Ok? Se usa um heap máximo quando se deseja obter a maior chave e se usa um heap mínimo quando se deseja obter a menor chave. Assim, numa heap não se costuma remover outras chaves que não a raiz. Melhor falando, a gente geralmente vai remover apenas a raiz. No caso do heap máximo, a maior chave se encontra na raiz e é esta que a gente vai querer remover. O que a gente faz então? A primeira coisa que se faz é substituir o nó raiz que foi removido pelo nó que se encontra no último nível. Então, a gente quer remover aqui o 15. E o que a gente vai fazer? A gente vai substituir ele pelo 8, que é o nó que está no último nível, o mais à direita possível. É esse que a gente vai utilizar para substituir. Essa árvore vai continuar sendo uma árvore binária completa, mas ela deixa de ser uma heap porque ela não tem a sua ordem parcial obedecida. Então, o que a gente tem que fazer? A gente tem que fazer um processo de Hipify Down para, de novo, estabelecer a ordem parcial dos elementos da árvore.
Então, temos 8 e 11, o 15 já foi removido, é a chave da raiz que a gente queria remover. A gente tem que verificar, esse é o RIP máximo. Então, o 8, ele é menor que 11? Sim, tem que trocar de lugar, porque o 11, que é o pai, deveria estar naquela posição, deveria ser pai do 8. Então, a gente troca de lugar e a gente fica com essa nova RIP aqui. Bom, e como é que ficam as complexidades? Do primeiro passo é O de 1 também, porque a gente está simplesmente trabalhando com referências, a gente está pegando a chave que está no último nível mais à direita possível e colocando essa chave no lugar da raiz, da chave que estava anteriormente na raiz, que foi removida. Isso é troca de referências, isso é tempo O de 1. Ok? O passo 2, ele que consiste, né, no emprego desse algoritmo RIP Find Out, ele também vai ter a complexidade O de log de N, assim como a complexidade do RIP Find Up. Por quê? Porque a gente vai ficar trocando chaves de lugares para manter essa ordem parcial e a gente, no pior caso, vai ter que trocar tantas chaves quanto for a altura da árvore. Então, cada troca tem tempo O de 1 vezes log de N, que é a altura da árvore, a gente tem O de log de N. A complexidade total é igual à soma de O de 1 mais O de log de N, isso dá O de log de N. Agora vamos ver então a última operação, que é a operação de busca. Assim como na remoção, quando a gente vai buscar uma chave numa RIP, geralmente a gente está interessado em buscar a chave da raiz, saber qual é o valor da chave que se encontra na raiz. Essa é a operação mais simples de todas. A única coisa que a gente tem que fazer é acessar uma referência. Geralmente se tem lá uma variável que está se referenciando esse nó raiz, e a gente tem que utilizar essa variável para acessar a chave do nó raiz. Isso dá uma complexidade O de 1, uma complexidade constante. Então, a operação de busca ela tem um tempo total igual a O de 1, tempo constante. Como eu falei, é uma das operações mais simples de se realizar em RIP. E como a gente pode representar uma RIP? Geralmente, a gente representa uma RIP por um array unidimensional, onde a raiz ela deve estar na posição 0. Então aqui a gente tem um RIP máximo, essa RIP máxima aqui, e aqui nós temos a array representando essa RIP máxima. Então como vocês podem ver, 16, que é a raiz, se encontra na posição 0 da array, como falado aqui. Depois, para determinar as posições das próximas chaves dessa árvore RIP, a gente utiliza essas fórmulas aqui. Então, a chave deve ser sempre inserida na posição 0 da rede. Para saber em que posição vai se encontrar o filo esquerdo, a gente utiliza essa fórmula aqui. Então, o 16 se encontra na posição 0, o I vai ser 0. 0 vezes 2 mais 1, isso vai dar igual a 1. Para saber a posição do filo direito, a gente vai utilizar essa outra fórmula aqui. Então, I é a posição do pai, que é 0. 0 vezes 2 dá 0. 0 mais 2 dá 2. E realmente, o filo direito 10 se encontra na posição 2. Se a gente quer saber em que posição se encontra um pai de uma determinada chave, a gente utiliza como I o valor dessa chave, da posição dessa chave. Então, por exemplo, o 7. O 7, ele se encontra na posição 4. Então, a gente vai fazer 4 menos I dividido por 2. Isso vai dar igual a 3 dividido por 2, que é igual a 1,5. Só que a gente vai truncar, vai considerar apenas 1. E realmente o pai do 7 é o 14 e ele se encontra na posição 1. Uma outra forma de representar mais facilmente, mais intuitivamente, é a gente vai fazendo uma busca em largura
ou seja, a gente parte do primeiro nível, indo da esquerda para a direita e vai inserindo as chaves dentro da ré. Então, o 16 vai na posição 0, o 14 na 1, o 10 na 2, o 8 na 3, o 7 na 4 e assim por diante. Então, por hoje é só. E na próxima aula nós vamos ver como implementar uma fila de prioridade utilizando a estrutura de dados HIP. Muito obrigada pela atenção de vocês na videoaula de hoje e até a próxima videoaula.